Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Todos estão bem? Glórias ao Senhor. Quem está feliz com o Senhor? Quem aqui já bebeu dessa água da vida? Quem aqui teve a sua sede saciada pelo nosso Senhor? Aleluia. O Senhor Jesus, Ele disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e um rio de água viva fluirá dentro de ti. Que esse rio possa fluir dentro da nossa vida, que esse rio ele possa alcançar outras vidas também, que nós possamos ser um canal de bênçãos, não só na igreja, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. Irmãos, glória a Deus. Eu gostaria de conversar com os irmãos, falar um pouco a respeito de fé. É um tema que eu acredito que ele é muito relevante para a nossa vida cristã. Mas fé, em alguns meios cristãos, ficou muito distorcido o seu entendimento, o conceito de fé. Algumas pessoas acreditam que fé é religião. Quem tem fé tem religião. Fé não é religião. Alguns meios cristãos também vão acreditar que fé é como se fosse um departamento da nossa vida, como se fosse algo que a gente só deve usar quando tiver tudo muito ruim, quando a gente precisar de uma cura, de um milagre, de uma provisão. É como se fé fosse para a gente usar só nos tempos difíceis. Mas a gente vai ver que fé não é isso. Fé é muito além do que algo que a gente usa de vez em quando. Até porque a Bíblia também diz que sem fé é impossível ver a Deus. Se eu uso a fé de vez em quando, então podemos dizer que a gente vê a Deus de vez em quando. E a Bíblia também diz no mesmo versículo que aqueles que querem buscar a Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso crer que Ele existe. Se eu uso fé de vez em quando, então de vez em quando eu busco a Deus. Mas nós vamos ver que fé é muito mais do que isso. Mas antes da gente falar aquilo que é fé, segundo a Bíblia, eu queria só falar um pouco sobre aquilo que não é fé, para que depois a gente possa entender bem o que a Bíblia diz sobre fé. O que não é fé? Comumente a fé ela é retratada na nossa cultura como algo, como um salto às cegas no escuro, às vezes como um sentimento positivo, e em muitos casos a fé se tornou uma crença sem razão. Alguém aqui já ouviu, ou talvez você mesmo já falou, que a fé ela é inexplicável? Que a fé não tem como se explicar? Pelo contrário, nós vamos ver que a fé ela tem sim explicação. A fé ela precisa ser racional. A gente não pode viver uma fé só racional também. Nós vamos ver que a Bíblia vai falar sobre a fé sobrenatural. A Bíblia ela vai nos levar a viver o natural, mas também o extraordinário na presença de Deus. A gente vai viver o sobrenatural, mas a gente vai ver que fé, ela não é um sentimento positivo. E aí eu coloquei aqui, a fé não é dar um salto às cegas no escuro. A fé não é um sentimento positivo. Irmãos, eu às vezes, quando vou conversar com alguém ou mandar mensagem para alguém, por exemplo, às vezes um conhecido nosso, um irmão da igreja está passando por um tempo difícil, descobre uma doença, eu tenho muito cuidado às vezes para mandar uma mensagem, porque às vezes a gente manda uma mensagem só de positivismo: olha, vai dar tudo certo, olha, você vai passar por esse momento difícil. Às vezes a gente está conversando com alguém, por exemplo, na igreja nós temos empresários, e às vezes ele está relatando para a gente dos tempos difíceis que eles estão passando nos seus negócios. E às vezes a gente, para querer dar uma palavra de apoio, fala, vai dar tudo certo. Mas irmãos, o que é dar tudo certo para nós? Na nossa perspectiva, é que quando a gente descobre uma doença, a gente saia do hospital curado. Quando a gente está com um problema na família, que tudo se resolva. Quando os nossos negócios estão indo mal, o que a gente espera que vai dar tudo certo? Que o negócio comece a fluir. Mas na perspectiva de Deus, é sempre assim, irmãos? Quando um parente nosso ele vai para um leito de enfermidade,
Por exemplo, eu tive a experiência do meu avô, quando ele ficou internado de Covid, eu lembro que eu orei, chorava, pedia muito a Deus para curar, para trazer o meu avô de volta para casa. E a expectativa que eu tinha é que tudo ia dar certo, sabe o que que era? Meu avô voltar para casa, eu poder ver ele mais uma vez. Mas o tudo certo de Deus foi o meu avô partir, foi o meu avô falecer. E muitas das vezes a gente se torna positivista, a gente só quer falar palavras de positivismo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas a gente vai ver que isso também não é fé. E a fé não é uma crença sem razão, como eu disse, a fé ela tem que ser inteligente, a fé tem que nos levar a pensar. Fazer tudo aquilo que pede, tudo aquilo que manda, sem a gente procurar saber. Muitas das vezes se torna uma fé, me desculpe da palavra, mas uma fé burra, uma fé que não é inteligente. É muito fácil a pessoa ela ser enganada quando ela não questiona aquilo que está sendo colocado. Questionamento aqui, irmãos, não é a gente questionar a torta e a direita qualquer coisa que vem para nós, mas a gente precisa saber, a gente precisa conhecer. Embora muitas das vezes a gente não vai ter a compreensão de tudo. Por exemplo, Abraão não tinha compreensão de tudo quando Deus chamou ele. Mas Deus deu para ele algumas diretrizes que dava para ele entender o que estava acontecendo, o que estava se passando. E a gente então vai ver o que é fé. Mas eu queria só dar um exemplo aqui para ilustrar bem. Tal visão da fé é completamente divergente do que a Bíblia ensina. Fé, de acordo com a Bíblia, ela não é irracional, ela é racional. E uma ilustração. Imagina um homem com seus olhos vendados em meio a uma multidão. Imagina aqui que nós estamos aqui e alguém com os olhos vendados simplesmente aponta para qualquer um de nós aqui, com um bisturi na mão e fala assim: eu preciso de uma cirurgia no coração e você que vai fazer essa cirurgia aqui agora. Isso é fé, irmãos? Isso é ter uma atitude de fé? Não. Isso é tolice, isso não é fé. Muitas das vezes nós temos tomado decisões na nossa vida, decisões sérias, achando que estamos dando passo em fé, mas muitas das vezes é um passo de tolice. Isso não é fé de maneira alguma. Então, o que de fato é fé? O que a Bíblia nos diz sobre fé? Eu gostaria de te pedir, abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler em duas versões. Eu vou ler primeiro na ACF, que é na Almeida Corrigida Fiel, e depois eu vou ler na NVT, na Nova Versão Transformadora. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Na NVT, ficou assim a tradução: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Eu primeiro queria usar essa versão da Almeida Corrigida e Fiel. Eu acredito que é a melhor tradução para esse texto. Não é porque eu acho não, tá, irmãos? Porque muitos estudiosos, muitas pessoas que trabalham com a Bíblia, eles acreditam que essa é uma das melhores traduções. Não que a outra esteja errada. Mas essa tradução aqui, ela vai dizer que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. E quando a gente fala de fundamento, a gente fala de alicerce, a gente fala de base. E quando a gente vai para a palavra do Senhor, a gente vai ver que o próprio Senhor Jesus, ele conta uma parábola que vai trazer para a gente uma ilustração bem clara do que é fé. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 27, 24 ao 27, olha só o que a Bíblia diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha.
E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto nos ensina muito sobre fé. Vamos observar alguns pontos em comuns aqui. Observa que tem dois homens. A mesma palavra foi pregada para os dois homens. Tem duas casas. Observa que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra as duas casas. Mas o que é que tem de diferente aqui? A fundação, a base, o que estava sustentando a casa. A fé, ela é o firme fundamento. A fé é aquilo que nos sustenta. A fé é aquilo onde nós devemos construir a nossa vida. Só que a gente vai ver lá em Lucas, que vai falar que o homem, ele abriu uma grande cova, uma vala, e ele lançou o alicerce da sua casa sobre a rocha. Aqui Mateus também fala sobre a rocha. E a gente vai ver que Cristo, ele é a nossa rocha. Cristo, ele é a nossa fortaleza. Então, quando a gente fala de fé, não basta só eu dizer que eu tenho fé. Não basta só eu dizer que eu acredito. A diferença não está em ter fé. A diferença está em quem eu deposito a minha fé. Em quem eu tenho colocado a minha fé. Aonde eu tenho colocado a minha fé. A Bíblia fala de homens que colocaram a sua fé, que depositaram a sua confiança em carros e cavalos. A Bíblia fala de homens que confiaram, que depositaram a sua confiança nos bens materiais, nas suas riquezas. A Bíblia fala de homens e mulheres que confiaram na força do seu próprio braço. E sabe o que aconteceu com essas pessoas? Sucumbiram. Quando veio as dificuldades, quando vieram os problemas, eles pereceram. Mas a Bíblia fala de homens e mulheres que colocaram a sua confiança no Senhor. E mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, mesmo quando as suas vidas estiveram à beira da morte, a Bíblia diz que eles continuaram crendo no Senhor e permaneceram até o fim. Então a diferença, irmãos, está em quem nós depositamos a nossa fé. A diferença na nossa vida, a diferença na nossa caminhada vai ser em quem nós temos construído a nossa vida. Aonde nós temos depositado a nossa fé. Fé é o que nos sustenta. Fé é o que nos mantém de pé. Mesmo quando as circunstâncias dizem não, a fé nos faz continuar crendo. Fé é o que nos faz acreditar na eternidade. A fé nos aproxima de Deus. Fé é confiar nas promessas do Senhor. Fé nos dá a convicção de coisas que não vemos. Fé é um estilo de vida. Por isso que fé não é pensamento positivo ou pisar a cega com os olhos vendados. Fé é viver alicerçado na palavra de Deus. Fé é eu andar no caminho do Senhor, mesmo que venham as tempestades, o deserto, os leões, o coliseu, as doenças, qualquer tipo de dificuldade ou tribulação. Nada pode nos parar, porque a nossa fé está no Senhor. Isso é fé. Mas Felipe, como viver, como enxergar pela fé? O tema da mensagem é viver pela fé. Como viver e enxergar pela fé? Eu queria nesses dois tópicos, primeiro eu vou falar um pouco sobre como viver pela fé, segundo a palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Irmãos, a gente vai ler alguns textos hoje, tá bom? Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 5. Se puder colocar o relógio aqui para me ajudar, fazendo favor. Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 5. Olha o que a Bíblia vai nos dizer sobre como viver pela fé. O texto diz assim: saia da sua terra, saia da sua parentela. Irmãos, calma aí que eu comi um pouquinho aqui. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, saia da sua parentela e da casa do seu pai e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4.
Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Aqui Abraão ainda não chamava Abraão não, tá, irmãos? Eu falei Abraão, mas era Abrão ainda. Mas depois ele mudou para Abraão, então tá tudo certo, né? Mas o texto aqui fala Abrão, tá bom? Esse texto ele retrata, ele fala sobre o chamado de Deus na vida de Abrão, que depois vai se chamar Abraão. E a gente observa algumas coisas aqui que faz todo sentido, depois que a gente vai descobrir o porquê que a Bíblia chama Abraão de pai da fé. Como eu disse, a fé ela foi distorcida, o entendimento de fé foi distorcido em alguns meios cristãos, e muitas das pessoas acreditam que fé é viver só de milagre, fé é só viver o sobrenatural, fé é só viver cura, fé é só viver de provisão. Mas a gente vai ver que fé é muito mais do que isso. E a gente vai ver que milagre, provisão, sobrenatural é consequência de uma vida de fé. Não quer dizer que eu preciso o tempo todo ficar buscando em Deus milagre, cura, provisão, não. Quando nós entendemos o que é viver de fé, nós vamos ver que milagre, provisão, cura é o sobrenatural se Deus quiser. E mesmo que Ele não queira, eu continuo vivendo por fé. Olha só, eu anotei alguns pontos aqui sobre a vida de Abraão. E olha só o que alguns pontos nesse texto aqui traz de ensinamento para nós. O Senhor disse a Abraão, a direção de Deus foi, observa que Deus deu algumas direções para Abraão. Saia da sua terra, saia do meio da sua parentela, saia da casa do seu pai. Aqui estão algumas condições, aqui estão algumas direções que Deus deu para Abraão. E aí eu queria compartilhar com os irmãos aqui o seguinte, isso traz para nós o ensinamento de que viver pela fé vai exigir de nós sacrificar aquilo que amamos, abrir mão daquilo que amamos. Isso é um dos primeiros pontos sobre o que é viver, como viver pela fé. Estamos dispostos a sacrificar aquilo que amamos para viver por fé? Mas olha só o que a Bíblia diz, Lucas 14, 26 ao 27. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Viver por fé vai exigir de nós sacrificar aquilo que nós amamos. E Abraão, ele teve essa decisão. Ele estava disposto a sacrificar. Mas observa também que Deus fez promessas a Abraão. Lembra que a fé, lá em Hebreus 11, a fé ela vai nos levar a tomar posse daquilo que nós esperamos, daquilo que nós temos convicção que é a promessa de Deus para a nossa vida. Deus também tem promessas para nós. Viver pela fé é crer, é esperar na promessa de Deus. Então olha só as promessas que Deus fez para Abraão. Deus prometeu para ele uma terra, Deus prometeu para ele que através da vida dele faria uma grande nação, e Deus prometeu que o nome de Abraão seria reconhecido. Deus iria engrandecer o nome de Abraão. E aí lá no versículo 4, que nós lemos, a Bíblia diz que Abraão, então, ele ouviu a voz de Deus, ele creu e ele colocou em prática. Aí o versículo 4 de Gênesis diz assim, partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Se é para ir, então eu vou. Se é para viver por fé, eu vou. Mas aqui tem um ponto também que traz para nós uma lição. Abraão, ele obedeceu ao Senhor? Obedeceu. Mas ele obedeceu em partes. Ele obedeceu parcialmente. Vamos dar um desconto para Abraão, que ele estava no seu começo de fé. Abraão estava começando a sua caminhada de fé. O que Deus falou para ele? Para ele sair da sua terra, da sua parentela e da sua casa, da casa dos seus pais. Ou seja, era para ele e Sara
só aquilo que ele tinha partir. A Bíblia diz que Abraão ele leva consigo Ló, seu sobrinho. E a gente vai ver que isso trouxe problema para ele. Quando Deus dá para nós uma direção, irmãos, a gente precisa obedecer ela na risca. Mas Abraão era como nós, homem sujeito a erros. E a gente não está aqui para julgar Abraão, a gente está aqui para aprender. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que foi escrito foi para o nosso ensino. Então nós podemos aprender com Abraão. Abraão ele partiu como Deus tinha ordenado, mas ele cumpriu, ou seja, ele obedeceu parcialmente uma direção de Deus. E isso trouxe para Abraão problemas. A gente vai ver lá no capítulo 13, que depois de algum tempo, os servos de Abraão e os servos de Ló começaram a ter problemas. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que Abraão chama Ló e ele fala assim, não era assim, não era para ser assim, não era para ter problemas entre nós. Mas já que está tendo problema, escolhe um lado, segue a sua vida que eu vou seguir a minha vida. E assim foi. Ló olhou para os pastos verdejantes, a melhor parte, e Abraão seguiu para o seu lado. Mas aí lá no versículo 14, traz para nós aqui o aprendizado dessa situação. Lembra que Deus deu uma direção para Abraão? Abraão obedeceu em partes, mas ele obedeceu. Só que a gente vai ver aqui no versículo 14 que diz assim, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele. O que a gente aprende com isso? Deus ele se calou. Deus não deu mais nenhuma direção para Abraão, enquanto ele não cumpriu aquilo que ele tinha dado como direção. E muitas das vezes acontece com a gente. Deus dá uma direção para nós, e a gente não cumpre aquela direção. Sabe o que Deus faz? Ele se cala. Quem aqui já brincou de videogame? Eu lembro que eu brincava de Super Mario. E videogame, né, aqueles videogames de fase, quando a gente cumpre uma fase, quando a gente passa, automaticamente libera. Mas tem joguinho que se a gente tentar pular para outra fase sem cumprir, sem completar a primeira, ele não deixa. E assim também é com Deus, irmãos. Enquanto a gente não obedece àquela direção, enquanto a gente não obedece àquilo que ele pediu, a gente não passa de fase. A gente vai sempre ficar no mesmo lugar. E aí a gente vai ver que Abraão ele é considerado pai da fé. Mas Abraão não é considerado pai da fé pelos bens que ele conquistou, pelas vitórias que ele teve. Abraão não é considerado pai da fé pelas conquistas, pela riqueza. Não. Sabe por que Abraão é considerado pai da fé? Porque ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu a voz de Deus. Ele fez aquilo que Deus queria. Mesmo Abraão errando, porque nós estamos sujeitos a erros. Por isso que Abraão é considerado pai da fé. Sabe por quê? Porque Abraão ele creu de todo o seu coração em Deus. Mas como eu disse, Abraão ele cometeu erros. Mas eu queria pegar um gancho aqui na mensagem que o pastor El trouxe semana passada. Ele falou sobre profundidade. Ezequiel 47. E muitas das vezes, irmãos, como homens, mulheres, sujeitos a erros, o Senhor ele dá para nós direções na nossa caminhada de fé e a gente acaba não cumprindo com aquilo que o Senhor pede. E a gente muitas das vezes fica estagnado na fé. A gente vai experimentar o silêncio de Deus. Mas a gente vai ver lá em Ezequiel 47, como o pastor Elton ele trouxe para nós domingo passado, sobre profundidade em Deus. E é interessante, né, em Ezequiel 47, sobre os níveis de profundidade. A água no tornozelo, a água no joelho, depois a água na cintura, depois a água nos lombos, e aí a Bíblia vai dizer sobre as águas profundas. Aquele rio se tornou um rio profundo. E para nós poder viver níveis de profundidades maiores no Senhor, para a gente poder crescer em fé, para a gente poder viver cada vez mais próximo de Deus, é preciso a gente obedecer às direções que o Senhor tem nos dado. Abraão só experimentou nova direção no Senhor depois que ele obedeceu por completo a primeira direção que o Senhor deu para ele. E muitas das vezes nós queremos mergulhar em águas profundas no Senhor, sem cumprir com aquela primeira direção que ele nos deu, sem passar daquele primeiro estágio que ele nos colocou. E muitas das vezes nós estamos estagnados na fé. Passa tempo e nós estamos do mesmo jeito.
Eu ouvi um pastor uma vez dizendo, ele falou assim, o cristão ele peca? Sim, o pecado deve ser um acidente na vida do cristão. Mas se espera na vida do cristão que depois de alguns anos de caminhada, o pecado na vida dele seja diferente daquele que ele começou. Espera-se na vida do cristão uma evolução. Paulo diz, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que se prostituía não se prostitua mais. Embora ao passar do tempo a gente possa cometer pecados, mas é necessário haver uma evolução na nossa vida com Deus. É necessário haver uma evolução na nossa obediência ao Senhor. Agora imagina um cristão que tem 10 anos de caminhada. Há 10 anos atrás, se alguém pisasse no pé dele, toma-lhe tapa na cara. Há 5 anos atrás, se alguém pisasse no pé dele, toma-lhe tapa na cara. E aí nos dias de hoje, se alguém pisar no pé dele, toma-lhe tapa na cara. Houve evolução na vida desse cristão? Não. E está explícito na palavra do Senhor que nós devemos viver em amor ao nosso próximo, perdoar, ter comunhão, ter paz com todos. Se em 10 anos eu não tive uma evolução, como que eu vou mergulhar em águas profundas no Senhor? Como que eu vou descer cada vez mais profundo no Senhor se eu não estou obedecendo aquilo que está no raso, aquilo que está no superficial? E muitas das vezes, irmãos, a nossa desobediência a coisas pequenas tem nos impedido de mergulhar em águas profundas no Senhor. Mas olha só o que a Bíblia nos diz. Lá em Zacarias, capítulo 7, Zacarias capítulo 7, eu me perdi um pouco aqui, tá, irmãos? Mas a Bíblia ela nos fala lá em Zacarias sobre 7, versículo 8 ao 13. Olha só o que a Bíblia nos diz. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, julguem segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém, eles não quiseram atender, e rebeldes me viraram as costas, e taparam os ouvidos para que não ouvisse. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado, pelo seu Espírito. Mediante os profetas que nos precederam, daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Olha só o que o Senhor respondeu. Visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando nós não obedecemos ao Senhor, quando nós fechamos o nosso coração para o Senhor, quando nós deixamos de viver uma vida de fé, crendo na palavra do Senhor, a Bíblia está dizendo que o Senhor, se nós não obedecemos a direção que Ele dá, o Senhor, Ele não vai nos dar novas direções. Aquele povo, eles se fecharam o seu coração para Deus. Aquele povo, eles não atentaram para a voz que o Senhor, eles não atentaram para a palavra do Senhor. E aí no dia que eles clamaram ao Senhor, sabe o que o Senhor falou para eles? Agora sou eu que não vou ouvir a vocês. Agora sou eu que não vou dar ouvido a vocês. Lembra de Saul, irmãos? Um abismo puxa outro abismo. Deus foi dando direção para Saul, foi dando direção, Deus falou para Saul, e Saul foi acumulando desobediência sobre desobediência. E o que aconteceu com Saul? Ele se afastou da presença de Deus. Mas para mim, um dos grandes perigos quando nós não ouvimos a palavra do Senhor, quando nós não obedecemos a palavra do Senhor, um dos maiores perigos da nossa vida é o silêncio de Deus para nós. Quando Deus ele se cala. Eu posso muitas das vezes orar. E a Bíblia diz que Deus ele ouve as minhas orações. Mas quando Deus se cala para mim, irmãos,
aí é complicado, viu? Mas isso traz para nós esse aprendizado, que nós precisamos crescer em fé. Nós precisamos nos evoluir na fé. E aí uma pergunta é: a fé pode crescer? Sim, a fé pode crescer. Não só pode, ela deve crescer. Nós devemos crescer em fé. Observamos que Abraão, ele teve erros, mas a gente vai ver ao longo da história de Abraão que ele foi crescendo em fé, em obediência ao Senhor. Abraão, ele foi crescendo a sua obediência ao Senhor. E à medida que crescemos em obediência, o nível de profundidade aumenta. Quando correspondemos ao direcionamento de Deus, movidos pela graça, movidos pelo Espírito Santo, porque de nós mesmos nós não podemos obedecer ao Senhor. É a graça em nós, é o poder de Deus em nós, é o Espírito de Deus nos levando a uma vida de obediência. Mas quando nós correspondemos ao Senhor, é certo de que nós vamos aprofundar cada vez mais no conhecimento de Deus. É certo que nós vamos nos achegar cada vez mais a Deus. E a Bíblia diz em Lucas 17, 5 ao 6, olha só o que a Bíblia nos diz. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Esse contexto aqui, o Senhor está falando sobre perdão. E é interessante que os discípulos eles estavam vendo como dificuldade para perdoar. E eles perceberam que eles precisavam de fé. Irmãos, eu tenho observado e acompanhado, estudado, e eu tenho acreditado cada vez mais que eu preciso mais de fé para perdoar o meu irmão do que fé para receber a cura de uma doença. Eu preciso mais de fé para obedecer a palavra de Deus nas mínimas coisas do que fé para ver a provisão de Deus financeira na minha vida, nos meus negócios. Porque muitas das vezes, irmãos, aquilo que é simples para nós, a gente despreza. E aí a gente quer orar, quer jejuar, quer fazer, quer buscar para Deus curar, para Deus prover. E aquele irmão que a gente precisa perdoar passa todos os dias do nosso lado. E a gente faz o quê? Ignora. E aí o Espírito Santo está ali, perdoa, perdoa. Pregação de domingo, perdoa. Conversa na cela quarta-feira, perdoa. É o louvor que você está escutando, perdoa. E a gente muitas das vezes faz como aquele povo de Zacarias, endurece o coração. Fecha o coração para a voz do Senhor. E aí no dia que a gente querer clamar o Senhor, que Ele não se silencie para nós. Mas como eu estava dizendo, a fé ela precisa ser semeada. Porque o texto continua dizendo assim: ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a essa moreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela lhe obedeceria. Irmãos, a NVI, ela traduziu esse texto aqui, colocando fé como do tamanho de um grão de mostarda. Mas a Bíblia aqui, a NAA, ela colocou a tradução como um grão de mostarda, não como do tamanho de um grão de mostarda. Porque a gente vai ver em alguns textos o Senhor falando sobre fé pequena. O Senhor criticando a fé pequena. Então seria incoerente um texto dizendo que a gente podia ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e em outro texto o Senhor criticar quem tinha uma fé pequena. Então essa versão aqui ela ficou melhor. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda. Por que como um grão de mostarda? Porque como um grão de mostarda, irmãos, quando a gente planta, a Bíblia diz que ela cresce e se torna a maior das hortaliças, tendo um tamanho suficiente para um passarinho fazer um ninho ali. Então o que a gente entende? Qual que é o ensinamento, a aplicação desse texto? Que a fé ela precisa ser semeada, cultivada. Não é para comparar a fé do tamanho de um grão de uma mostarda. É para dizer o seguinte: a minha fé é como um grão de mostarda. Eu vou plantar ela e ela vai crescer, ela vai frutificar, ela vai produzir, depois produz mais sementes e o que eu faço? Planto novamente e vai se multiplicando. Então a fé ela precisa ser cultivada para que ela possa crescer.
Em Romanos capítulo 1, versículo 17, Paulo usa uma expressão que é fé em fé. Olha só o que o texto diz. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha o versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Essa expressão fé em fé pode ser entendida de várias maneiras, mas eu queria me ater somente uma delas. Fé em fé pode ser interpretado como progressão na vida cristã. Uma fé que aumenta, uma fé que cresce, uma fé que se desenvolve. Então, irmãos, a nossa fé ela precisa crescer. O nosso nível de fé precisa crescer. Precisamos sair daquelas águas rasas que só dá no tornozelo. A gente pode experimentar a fé naquelas águas rasas? Podemos. Mas Deus tem mais para nós. Existem águas mais profundas para nós. Mas como eu disse, para mergulhar nessas águas profundas, nós precisamos crescer em fé. E quando nós rejeitamos ouvir a Deus? Eu usei uma expressão aqui que eu achei até legal. Quando fazemos da palavra de Deus um self-service. Restaurante self-service, como que funciona? Está tudo ali disposto, né? Mas a gente vai lá e escolhe o que a gente quer, o que a gente gosta. Mas viver por fé, irmãos, não é escolher aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Lembra que a fé é o firme fundamento? Cristo é o nosso fundamento. Os princípios da palavra de Deus é o nosso fundamento. Viver por fé não é viver o que eu quero. Não é escolher para onde eu vou, é viver o que Cristo quer para mim. É viver o que a palavra de Deus tem para mim. A Bíblia, ela é o nosso fundamento. A palavra de Deus é que nos conduz. Viver por fé é viver baseado na palavra de Deus. E muitas das vezes nós temos ignorado a palavra de Deus. Nós temos rejeitado aquilo que Deus tem falado. Obedecemos aquilo que nos convém. Às vezes, irmãos, por falta de conhecimento. Às vezes a gente obedece por falta de conhecimento. Mas que a gente possa crescer no conhecimento de Deus, para que a gente possa viver níveis mais profundos de fé na presença do Senhor. O fato de queremos obedecer a palavra de Deus, os direcionamentos do Espírito Santo em partes, pode nos levar a um estilo de vida imprudente, contrário à fé verdadeira, à fé genuína. E as consequências por viver a própria sorte podem ser drásticas. Irmãos, quando a Bíblia diz que o justo viverá por fé, a Bíblia está dizendo que o justo viverá pela palavra de Deus. Quando a gente vive sem fé, ou quando a gente vive a nossa própria sorte, nós estamos confiando em nós mesmos. Nós estamos deixando de confiar em Deus para confiar em nós mesmos. E é interessante que, quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vai ver que fé, viver em fé, é algo que vai trazer para nós, muitas das vezes, problemas, dificuldades. Porque viver por fé, irmãos, muitas das vezes, o Senhor vai nos levar por caminhos de dificuldades. A gente vai ver que Daniel, por obedecer, por viver por fé, foi lançado na cova dos leões. A gente vai ver que Sadraque, Mesaque e Abednego, por viver por fé, obediência à palavra do Senhor, foi lançado na fornalha de fogo ardente. Mas sabe o que a Bíblia nos diz sobre esses homens? Lá em Hebreus 11, a Bíblia diz assim que pela fé, Deus ele parou a força do fogo, cessou a força do fogo. De quem que a palavra está dizendo? De Sadraque, Mesaque e Abednego. Pela fé, aqueles homens não foram queimados pelo fogo. A Bíblia diz que pela fé Deus fechou a boca dos leões. Mas observa que eles não foram impedidos de ser lançados na cova. Até porque nós temos conhecimento pela história de homens, de cristãos, mulheres, famílias inteiras que foram lançadas no Coliseu para ser comido pelas feras, pelos leões. Mas a Bíblia também diz que muitos homens, pela fé, não quiseram ter o livramento. Sabe o que eles preferiram? A recompensa de Deus. Filipe, orar pela cura de uma doença é errado? Não.
Mas muitas das vezes, orar pela vontade de Deus é o melhor a se fazer. Melhor dizendo, sempre orar pela vontade de Deus é o melhor a se fazer. Viver pela fé não é viver pela minha vontade própria, é viver pela vontade de Deus. E como eu disse, aquele texto de Zacarias, aquele povo endureceu o seu coração para Deus. E basicamente o que Deus quis dizer para eles era: vocês não deram crédito à minha palavra, não obedeceram, me viraram as costas, então eu também recuso ouvir vocês. Irmãos, enquanto nós não obedecer o direcionamento de Deus, e muitas das vezes o direcionamento de Deus para nós pode ser uma direção pastoral para a nossa vida, pode ser o conselho de um irmão, e muitas das vezes endurecemos o nosso coração, estamos virando as costas para o Senhor. E o Senhor nessa noite está chamando a nossa atenção, que a gente possa atentar para aquilo que Ele está dizendo e colocar em prática. Ou seja, Deus se recusa a dar novas direções quando não obedecemos às direções que foram dadas. Como eu disse, só pode passar de fase no joguinho quando a gente conclui uma fase. Estou repetindo, irmãos, essa parte porque estou frisando bem, porque quando eu estava meditando, estudando ao longo desses dias, foi a parte da mensagem que Deus mais frisou no meu coração. Foi a parte que sempre que eu estudava, lia alguma coisa, sempre eu estava aqui nessa parte. Se nós não obedecemos os pequenos direcionamentos que Deus tem nos dado, de forma alguma, nós vamos avançar em fé. De forma alguma, nós vamos mergulhar em águas profundas. E semana passada, quando o pastor Elton usou aquele exemplo de Ezequiel 47, o Espírito Santo ministrou no meu coração ali que eu cheguei a rir sozinho, porque ele testificou aquilo que ele já tinha ministrado ao meu coração ao longo desses dias. Se nós queremos ir em águas profundas, precisamos obedecer os pequenos direcionamentos nas águas rasas. Mas como eu disse, não é eu que obedeço porque eu sou bom, não, é porque nós temos a graça de Deus, o Espírito Santo para nos ajudar a viver uma vida de obediência. E que esse ano de 2025, a gente está no mês de fevereiro, que possa ser um ano de águas profundas na nossa vida. Em todos os sentidos, irmãos. Em todos os sentidos. Que a gente possa mergulhar mais no Senhor. Que a gente possa viver uma vida de fé, uma vida de crença verdadeiramente em Deus, vivendo o Evangelho, vivendo a fé verdadeira, a fé genuína. E o Senhor, Ele ministrou no meu coração algo muito interessante. Há uns tempos atrás, a igreja, o crente, ele era conhecido por ser diferente, por fazer diferente, por nadar contra a maré. O mundo olhava para nós e dizia, eles são loucos. Sabe por quê, irmãos? Viver por fé, muitas das vezes é loucura. Imagina Abraão dizendo para Sara, embora ele não falou, né? Mas imagina se ele fala, Sara, então, amanhã de madrugada eu vou levar o Isaac para sacrificar. Acho que Sara ia ficar louca. Ela ia amarrar o Isaac lá dentro, não ia deixar de jeito nenhum. Pensou, Euronides, o Senhor ministrar no seu coração e falar assim, doa aquela caminhonete. E aí você, não vou doar não. E passa um dia, passa dois, doa a caminhonete. E você já sonhando com aquilo te incomodando. Aí você fala para a Cíntia, então Cíntia, o Senhor ministrou no meu coração para doar a caminhonete. Dependendo, a Cíntia vai olhar e falar assim, você é louco? Nós vamos andar a pé. Porque muitas das vezes, irmãos, nós, quando estamos andando em fé, quem está do nosso lado, muitas das vezes não entende. Andar em fé não é dar um passo às cegas no escuro. Mesmo que esteja escuro, nós sabemos aonde nós vamos colocar os nossos pés. Sabe por quê? É Cristo quem nos guia. A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, eu acredito que Abraão ele não estava entendendo nada. Mas Deus falou que eu vou ser pai de multidões. A mulher é estéril. Aí quando ele dá o menino, agora ele quer o menino. Irmãos, vamos ser sinceros, na nossa mente humana é loucura. Mas por isso que Abraão foi chamado o pai da fé. Eu questiono tudo, mas eu não questiono Deus. Eu questiono tudo, mas eu não questiono a vontade de Deus.
O que Deus falou está falado. Viver por fé, irmãos, não é eu acreditar que vai dar certo, não é eu repetir que vai dar certo, que vai dar certo. Muitas das vezes nós estamos acreditando em coisas que Deus não falou. E estamos dizendo, eu vivo pela fé, Deus vai fazer, Deus vai cumprir, Deus vai dar, mas Deus não falou nada. Viver pela fé é depositar a nossa confiança, a nossa esperança naquilo que Deus falou. E foi isso que Abraão fez. Foi isso que Moisés fez. Foi isso que os apóstolos fizeram. Foi isso que os pais da igreja fizeram. Foi isso que homens e mulheres de Deus ao longo da história fizeram. E é isso que nós estamos fazendo. E é isso que nós devemos continuar fazendo. Confiar na palavra do Senhor. Passa o que passar, venha o que vier, nada pode nos parar. Mas quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança nos nossos bens, na nossa capacidade, irmãos, pode ter certeza que a nossa ruína está próxima. Mas nós podemos aprender com os homens, os heróis da fé. E um texto que me chamou a atenção é Abacuque. Abacuque 3, 17 e 18. Só para contextualizar. Em todo o Novo Testamento só tem uma vez na Bíblia que vai falar a palavra fé. É no livro de Abacuque. No Novo Testamento nós vamos ter a palavra fé 247 vezes. Ao total na Bíblia 248 vezes. Mas a primeira vez que aparece em Abacuque, só para a gente conseguir textualizar, Abacuque ele viveu numa época em que o povo de Israel estava vivendo muita idolatria. Eles se apartaram de Deus, se apartaram da lei de Deus, fecharam seus olhos para o Senhor, endureceram o seu coração para o Senhor. E então o povo de Judá, Abacuque ele vive ali no reino de Judá, eles começam a passar por tempos difíceis. E então Abacuque ele faz 3 questionamentos a Deus. E o primeiro questionamento de Abacuque a Deus é: estou clamando, Senhor, violência, violência, até quando? E muitas das vezes, irmãos, nós estamos orando a Deus: Senhor, eu quero uma solução, Senhor, faz. E a gente espera uma resposta positiva de Deus. Mas aí a resposta de Deus vem na contramão. Abacuque esperava Deus dizendo: vou me levantar em favor do povo de Judá, vou julgar a causa de vocês, vou trazer paz. Mas aí pelo contrário, sabe o que Deus responde? Abacuque, eu vou levantar os caldeus e vou trazer eles para fazer juízo sobre Judá. Aquilo que eu comecei eu ainda não terminei não. Tem mais destruição para vir aí. Imagina a cabeça de Abacuque. E aí o segundo questionamento de Abacuque, irmãos, é: mas Deus, eu ouvi as histórias dizendo que o Senhor é justo, que o Senhor é bom, o Senhor fez tantas maravilhas em nosso meio, nos dias dos nossos pais. As histórias que eu tenho, os relatos que eu tenho acerca do Senhor, não faz sentido. Como o Senhor pode trazer uma nação injusta, ímpia, para praticar justiça? E aí é quando o Senhor vai trazer a resposta para Abacuque. O Senhor, ele em visão, ele vai trazer a resposta. E o Senhor, ele vai dizer para Abacuque que sim, ele está levantando uma nação injusta para julgar, mas que ele é justo, e que essa nação injusta não vai ficar impune diante do Senhor, que lá na frente, lá no futuro, ela será julgada. E assim se procedeu. O reino de Nabucodonosor, a Babilônia, o império cresceu, mas lá na frente o Senhor trouxe juízo sobre eles. Mas aí está o texto de Abacuque, em que Deus vai dizer para Abacuque, que mesmo diante daquela situação, o Senhor diz assim: o meu justo viverá pela fé. E aí Abacuque ele faz o terceiro questionamento ao Senhor. E mesmo diante da resposta do Senhor, Abacuque ele entendeu algo que é de extrema importância para nós, de um ensinamento profundo para nós, que mesmo diante do caos, que mesmo Deus dizendo que Ele vai trazer destruição, ruínas
e não bênçãos, não prosperidade. O Senhor está prometendo caos. O Senhor está dizendo que vai trazer problema. E a gente fala, mas eu não estou aguentando problema. E ele está falando, vou trazer mais problema. Mas Abacuque entendeu que mesmo diante disso, ele precisava continuar crendo na palavra do Senhor. Ele precisava continuar confiando na palavra do Senhor. Porque o justo só iria permanecer crendo em Deus, colocando a sua casa construída sobre o firme fundamento que é Cristo Jesus. E aí vem o texto de Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepciona e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Viver por fé não quer dizer que nós vamos viver só tempos de paz, só tempos de bonança, prosperidade, saúde. Não. Mesmo diante de circunstâncias terríveis e dolorosas, viver por fé é continuar crendo na palavra do Senhor. Viver pela fé é viver além das circunstâncias. Mas para isso é preciso enxergar com os olhos da fé. Lembra que eu disse que esse tópico era como viver pela fé e como enxergar com os olhos de fé. Irmãos, para viver pela fé é de extrema importância eu ter olhos de fé. Não tem como eu viver uma vida de fé, uma vida de obediência ao Senhor e querer enxergar com os meus olhos naturais. Os meus olhos carnais, ele vai sempre me atrapalhar. Ele vai sempre confundir a minha mente. Deus fala uma coisa, mas os meus olhos carnais vai dizer assim, vai dar errado. Ah, isso não vai dar certo não. Aí Deus fala, perdoa o seu irmão, meus olhos carnais, perdoa não vale nada. Ajuda ele, os olhos carnais, está precisando não. Usa esse dinheiro para você gastar com outra coisa. Não tem como viver uma vida pela fé, se eu não tiver olhos de fé. Se eu não enxergar além do natural. E para isso, olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Deixa eu tomar uma água aqui, irmãos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O cristão não pode viver pela fé e tendo nele olhos naturais. A fé precisa produzir em nós uma visão diferente. Olha no versículo 19, do mesmo capítulo 5. Assim que nós aqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Nós precisamos viver segundo os olhos da fé. Nós precisamos enxergar as circunstâncias à nossa volta segundo os olhos da fé. Irmãos, o Evangelho, a mensagem de Cristo, ela não tem por objetivo mudar as circunstâncias à minha volta, embora isso possa acontecer. Mas o propósito do Evangelho, as boas novas do reino de Deus, é mudar o meu interior. É mudar a perspectiva de como eu vou olhar à minha volta as circunstâncias. Depois que eu sou transformado, depois que eu nasci de novo, a partir do momento que eu vou receber os olhos de fé, aquele problema que antes estava me causando dor, agora eu começo a louvar e glorificar a Deus, assim como os apóstolos. Eles tinham sido chicoteados, presos, e a Bíblia diz que sabe o que eles estavam fazendo? Louvando a Deus. Eles estavam rindo, glorificando a Deus. Irmãos, quem em sã consciência leva uma surra e começa a rir? Mas quando nós temos olhos de fé, quando nós entendemos o que é viver pela fé, até o problema, irmãos, a gente começa a olhar com outros olhos. 2 Reis, capítulo 6, já estou finalizando, irmãos. Foi também mais um texto que o pastor Elton citou aqui domingo passado. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17, a Bíblia diz assim:
o servo do homem de Deus se levantou bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aquele moço estava olhando para os problemas com os olhos naturais. Como eu disse, é impossível viver pela fé com os olhos naturais. E Deus abriu os olhos daquele moço e ele pôde enxergar a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Muitas das vezes nós estamos olhando para a circunstância, estamos lamentando, estamos gritando, estamos apavorados. Mas irmãos, 5 minutinhos de oração pode trazer alívio para nós. 5 minutinhos de oração pode fazer com que o Espírito de Deus abra os nossos olhos. E aquilo que parecia uma tempestade, a gente vai ver que é só um copo d'água sacudindo. Nada mais do que um copo d'água sacudindo. Viver por fé é enxergar além do natural. E olha só que interessante, irmãos. Profundidade, total dependência de Deus. Os irmãos sabiam que quanto mais fundo o oceano, menos luz do sol tem? É escuro, trevas. Isso nos ensina que enquanto temos a luz do sol, ainda sabemos para onde ir. E enquanto dependemos dos nossos conhecimentos, das nossas capacidades, ainda estamos no controle. Nas maiores profundidades, estamos na total dependência de Deus. E é Ele que ilumina a nossa vida. É a palavra dEle que ilumina os nossos passos. Como eu citei aqui, a palavra de Deus, ela é luz para os meus caminhos. É lâmpada para os meus pés. Águas rasas, irmãos. A gente consegue ver onde que a gente está. A gente consegue confiar em nós, na nossa capacidade, no nosso eu. Vem o problema, a gente fala: minha conta está tranquila, tem 100 mil guardado ali. Ô glória. Eronides, né? O problema está vindo. Não, tem problema não, eu sei lidar com isso daqui. Tem uma formação, está de boa. Mas quando a gente está em águas profundas, irmãos, a gente não consegue enxergar nada. É Deus que vai nos guiar. É a luz de Cristo em nós. E para finalizar, irmãos, a Bíblia diz, lá em Hebreus 12, versículo 1 e 3: portanto também nós, visto que temos o rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Cristo suportou tudo, irmãos, por causa de nós. Viver pela fé é viver para Cristo, é morrer para o meu eu e viver para Ele. Cristo, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Como eu disse no começo, que a nossa fé esteja firmada no Senhor, que a nossa fé esteja alicerçada nele. E lembre, irmãos, Ele suportou tudo. Não se canse, não se desanime, coloca os olhos no Senhor, se apega firmemente a Ele. A Bíblia diz, Paulo, ele escrevendo as suas considerações finais, lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, nos conselhos finais que ele está dando para os irmãos de Coríntios, Paulo ele vai falar para eles assim: examine-se para ver se realmente estão na fé, provem a si mesmo. Irmãos, eu queria usar esse texto não para te criticar, não para te apontar, não para te condenar, mas faça um autoexame da sua fé. Faça você. Eu não posso julgar
Eu não posso dizer a que nível de fé você está, em quem você está depositando a sua fé. Mas como Paulo ele fez com aqueles irmãos, faça uma autoanálise, que a gente possa analisar a nossa vida, em quem nós estamos depositando a nossa fé. E para finalizar, irmãos, o pessoal do louvor, se quiser subir, vou passar a palavra para o pastor Elton, que a gente possa usar as mesmas palavras de Paulo no seu final de vida, nos seus últimos dias de vida. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo ele disse assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que a gente possa guardar a nossa fé, irmãos. Que nada venha roubar a nossa fé. Que a gente possa permanecer no Senhor. John Stott ele disse assim: todo cristão deve ser tanto conservador e radical. Conservador ao preservar a fé e radical ao praticá-la. Que a gente possa ser um conservador da nossa fé e radical em colocar ela em prática. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver uma fé genuína, uma fé verdadeira, para que a gente possa no final dizer: combati o bom combate, cumpri a minha carreira, guardei a fé e receber do Senhor a coroa de vida eterna. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.